Queridos amigos, esse é mais um vídeo da série Vida Espírita. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os sonhos. Nós que somos espíritas temos uma definição um pouquinho diferente sobre aquilo que é o sonho. Muitos aqui na Terra entendem que o sonho é uma atividade do cérebro enquanto o corpo dorme. O cérebro criando imagens, criando situações, resgatando algumas das experiências do dia, processando essas experiências. Ok? Isso também pode acontecer para a gente aqui na doutrina espírita. Claro que o cérebro pode ter essa função e esse funcionamento enquanto o corpo está em repouso. No entanto, entendemos que os sonhos marcam a possibilidade de averiguarmos a liberdade do espírito. Olha só, dentro da doutrina, entendemos que nós somos espíritos encarnados e que depois que o corpo físico morre, nós continuamos a viver no plano espiritual com a mesma identidade, com a mesma personalidade, e que assim passamos por diversas reencarnações, progredindo até chegar à nossa perfeição e, portanto, à nossa felicidade também. Ora, acontece que para o Espiritismo, o momento da desencarnação não é o único momento em que o espírito tem liberdade. Não. Esses momentos acontecem mais corriqueiramente do que pensamos. Por exemplo, quando estamos concentrados em alguma atividade corriqueira do nosso dia a dia, como por exemplo, gosto bastante de lembrar quando vovó escolhia feijões, né? Espalhava os feijões assim em cima da mesa e colocava para cá um grãozinho bom, para lá um grãozinho nem tão bom, tirava a sujeirinha para o lado, e aquilo se transformava em uma tarefa mecânica, e dali ela tão concentrada naquilo, o corpo dá aquela acalmada, aquela relaxada, e de repente ela escuta alguém chamar o nome. E ela diz assim: Fulano, você me chamou? E Fulano diz: Não, não chamei. E aí a doutrina espírita dirá assim: Bom, é um momento em que o espírito pôde perceber o plano espiritual. Alguém que talvez tenha mesmo dito o nome dessa pessoa no plano espiritual. Chegamos a ver imagens, a ouvir frases, não é assim? É uma experiência corriqueira aqui na Terra. Estarmos às vezes próximos daquele cochilo e vermos uma imagem ou termos essa percepção um pouco mais apurada do plano espiritual. E como que a gente pode distinguir se isso é uma, mesmo durante o sonho, né? Se é uma questão do cérebro trabalhando ou se é o espírito percebendo. Ora, basta a gente identificar em nós mesmos o sentimento de realidade que aquilo gerou. Porque a gente encontra com pessoas no plano espiritual, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, e com essas pessoas temos diálogos, trocamos ideias, a gente se recorda desses sonhos e a gente volta com aquele sentimento de que, olha, realmente eu estive com meu pai, que já é desencarnado há tanto tempo, era ele, tenho certeza. A gente traz com a gente esses sentimentos, trazemos do lado de lá para o lado de cá, essas ideias que o espírito apreende no plano espiritual. Muitas vezes, intuições nos acompanham do plano espiritual para cá. Estávamos com um problema, dormimos num dia, acordamos no outro, e parece que a solução se apresentou assim, quase que de forma mágica. Então veja como é importante o momento do sono para a gente. E agora o sonho não é mais apenas atividade cerebral, como dizíamos há pouco. Não. O sonho é caracterizado por momentos de liberdade do espírito, em que ele vive essa liberdade e tem relações no plano espiritual com outros espíritos, desperta suas faculdades de forma mais intensa e percebe coisas que não percebia enquanto estava preso ao corpo físico. Então, para a gente, o sonho é o espírito em atividade, fora do corpo físico. E a gente pode passar a avaliar esses nossos sonhos e podemos, durante essa avaliação dos nossos sonhos, aprender como estamos no nosso grau de progresso aqui na Terra. Por isso eles são tão importantes.
marcam para a gente uma experiência que é a experiência de algo parecido com a desencarnação. Todos os dias. A gente dorme e a gente vai ao plano espiritual. A diferença é que na morte do corpo a gente vai ao plano espiritual e vai passar para lá por um bom tempo, né, antes de reencarnarmos. Veja, a consciência desse processo nos auxilia a tratar também o nosso medo da morte. Nós fazemos isso praticamente todos os dias, né? Desligamos o corpo e vamos ao plano espiritual. Agora, muita atenção, porque as relações que nós vivemos no plano espiritual podem ser boas ou podem ser ruins. E voltando aqui ao plano material, cabe para todos nós fazermos uma análise de nossos sonhos, não a análise naquele sentido de querer predizer o futuro, né? Perdão. Sonhei com tal coisa, isso deve ter o significado de que vai acontecer tal coisa. Não, nada disso. Analisar os nossos sonhos no sentido de analisarmos a experiência. O que foi que eu vivi do lado de lá? Eu vivi algo que eu não faria aqui na Terra? Ou eu vivi do lado de lá algo que eu desejo, que eu repito, um hábito que eu repito aqui com frequência, que pode ser um hábito pernicioso, inclusive um hábito ruim, destrutivo. Então, se queremos viver boas experiências no plano espiritual, nos preparando para a desencarnação, inclusive, é muito bom que nós comecemos a educar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas atitudes, hábitos, enquanto estamos no corpo. Que inclusive é para isso que a gente encarna, né? Para que a gente esteja apto todos os dias a refrearmos os nossos maus instintos e a exercitarmos as nossas virtudes. Se fizermos isso, nós estamos no caminho de depuração que permite, durante o desdobramento do corpo físico, procurarmos também boas obras no plano espiritual. Sabe de uma coisa? Aprendemos com o livro dos Espíritos que somos capazes de estarmos encarnados e que no desdobramento do corpo físico durante o sono, nós podemos ter alguns trabalhos e estudos que começam no plano espiritual e que podem ser estudos que, inclusive, tenham termo, a gente chega ao fim desses estudos estando encarnados. Olha só, a gente pode progredir simultaneamente nas duas esferas da vida, mas para isso tem que ter um esforço, né? E tem que ter um esforço já estando, já que parte, né, desde o estado em que estamos despertos aqui no corpo físico, para que isso continue, para que isso se estenda para o plano espiritual. E aí a gente aproveita a vida de forma mais intensa, porque passamos boas horas do nosso dia dormindo, não é? O dia tem 24 horas, dormimos, perdão, mais uma vez, dormimos durante uma boa parte dessas 24 horas. Então é possível que o espírito aproveite bem essas experiências, essas relações que ele pode viver no plano espiritual. E essa é uma dica valiosíssima da doutrina para nós espíritas, que nos coloca no caminho do bem, que nos coloca no caminho da análise de quem nós somos, daquilo que nós produzimos durante o tempo todo, e que nos dá uma perspectiva da vida que a gente pode ter no plano espiritual, né? Então, vamos cuidar integralmente daquilo que nós somos, cuidar integralmente do nosso ser. Fica uma dica. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, nós temos uma prece especialmente dedicada à hora de dormir. Ali no prefácio, Kardec explica o momento do sono e depois apresenta a prece. A gente pode adotar essa prece todas as noites, completando-a inclusive com pedidos, né? Dizendo: olha, me permita estudar, me permita trabalhar, me permita encontrar meios, conversando com Deus, com o anjo da guarda, né? Com Jesus, encontrar meios de superar meus vícios, minhas imperfeições. A gente pode se concentrar em um vício, em uma imperfeição. E isso tudo fará com que a gente tenha uma vida melhor. Né? Enquanto aqui mesmo, enquanto encarnados. Porque melhoraremos as nossas relações no plano espiritual e de lá poderemos trazer a renovação de forças morais e físicas, as intuições, as ideias,
as boas lembranças dos encontros com as pessoas a quem nós amamos, tudo isso está à nossa disposição. Depende de nós o desenvolver da espiritualidade, do autoconhecimento e da autorreforma a partir da vida em vigília, né? A partir da vida do espírito desperto no corpo físico. Vamos tentar? Vamos aproveitar? Um abraço, queridos amigos. Nos vemos em breve com mais um vídeo da série Vida Espírita. Até lá.